A paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Peço que aqueles que não são inscritos, que se inscrevam e ajudem o canal a crescer aí. No vídeo de hoje, daremos continuidade explicando os dinossauros. O que aconteceu com eles? Como é que a Bíblia pode explicar? Então, a gente falou no vídeo anterior, sobre a teoria da lacuna. Agora a gente vai falar sobre a teoria que eu mais concordo, que foram o dilúvio que deu fim, cabo aos dinossauros, mas não em sua... extinguiu completamente os dinossauros. A gente vai explicar aqui de uma maneira um pouco mais teórica, ok? Lembrando que é uma teoria que a gente está fazendo aqui, tá? Podem surgir outras teorias. Eu estou falando das duas principais que você vai encontrar aí. Também existem outros, tá? Então, vamos falar aqui sobre o dilúvio e os dinossauros. Esse artigo você consegue encontrar ele no meu blog, tá? Teologia com Tom, ok? Vou colocar o link na descrição do vídeo, vocês podem acessar e ler também por lá, ok? Então, a teoria aí, essa teoria que envolve o dilúvio e os dinossauros, ela tenta explicar os dinossauros segundo a narrativa do dilúvio descrito na Bíblia, que é, para os cristãos, um evento histórico indivíduo e teve impactos significativos na Terra. A interpretação literal das escrituras sugere que o dilúvio, conforme descrito no livro de Gênesis, agora a gente vai ver aqui em Gênesis 7, versículo 23. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Ou seja, o dilúvio foi um evento global enviado por Deus como julgamento divino sobre a humanidade, devido à sua corrupção e pecado. Nessa interpretação, é possível considerar como o dilúvio poderia ter afetado não apenas os seres humanos, mas também a fauna e a flora da Terra, incluindo os dinossauros. A narrativa bíblica relata que Noé, a quem Deus instruiu a construir uma arca para salvar a vida em meio ao dilúvio iminente, teria levado para pares de todos os animais dentro da arca. Podemos argumentar aqui que os dinossauros também foram incluídos entre os animais que foram resgatados da destruição iminente. Então, alguns dinossauros também entraram na arca. Talvez possa pesar contra um pouco essa teoria, mas a gente vai explicar o porquê eles entraram na arca também, tá? Porque os dinossauros entraram na arca. Vai ver aqui. Explicando os detalhes do dilúvio. A hipótese aqui apresentada, assim como a teoria evolucionista, que explica a extinção dos dinossauros através de uma catástrofe provocada pela queda de um meteoro ou asteroide. Também parte de uma catástrofe no planeta Terra e concorda com a possibilidade da queda de meteoros, mas num contexto diferente. Partimos da ideia de que o dilúvio foi uma grande tempestade de água e de meteoritos. Isso pode explicar as enormes crateras encontradas recentemente e as rachaduras na crosta terrestre que podem ter dado origem às placas tectônicas. Essa tempestade pode ter causado terremotos, enormes tsunamis e derramamento de lavas. E essas cenas podem descrever o dilúvio bíblico e parece ser uma hipótese coerente como para explicar as formações de fósseis de maneira global. Então, no dilúvio, não só o dilúvio, né, vai ter também ali derramamento de lavas, queda de meteoritos. Então, foi um evento assim catastrófico. Até aqui olha só, essa imagem aqui, eu vou pôr ela aqui. Olha só, tá tendo dilúvio, olha assim, terremotos, tá abrindo rachaduras, tá tendo derramamento de lava, tá caindo meteoritos. Então, foi assim um evento catastrófico, em que a água, né, foi o grande aí elemento que acabou aí com os seres vivos, né? Então, o que daria, o que seria um ponto positivo dessa teoria, né? Que essa teoria com derramamento de lavas, águas em grande escala, meteoros, terremotos, isso serviria para
sepultar a grande quantidade de rocha, plantas e animais que a gente tem. Então, os fósseis que são encontrados, que estão debaixo da terra, aí isso pode ter ocorrido por causa do dilúvio, ok? Então foi o dilúvio que fez os grandes fósseis dos dinossauros, porque ele cobriu os corpos de dinossauro com terra, rochas, lavas, né? Então o que a ciência diz que demorou centenas de anos, a gente acredita que foi durante o tempo do dilúvio, acho que foi 40 dias e 40 noites. Pós-dilúvio, os dinossauros, após a extinção em massa associada ao dilúvio, passaram por um processo guiado por Deus de adaptação e transformação. As criaturas antigas foram moldadas por forças divinas para se afastarem das condições pós-evento cataclísmico. Os dinossauros remanescentes enfrentaram um ambiente significativamente alterado. Sob orientação divina, ou seja, Deus agindo na natureza, essas criaturas podem ter passado por adaptações genéticas e comportamentais que lhe permitiram sobreviver e evoluir ao longo do tempo. Então você tem os dinossauros grandes saindo e acontecendo a evolução, tá? Então aqui, essa teoria, ela não nega a evolução. É que ela diz que, em vez de milhões de anos, né, você passa ali os dinossauros evoluindo de uma espécie para outra em questões de milhões de anos, aqui não, diz que foi mais rápido. E como isso pode ter acontecido? Isso aconteceu de maneira natural? Não, foi sobrenatural. Houve a orientação divina, fazendo que essas espécies se adaptassem ao novo modo em que a Terra está. Então você tem ali, por exemplo, os grandes répteis que evoluíram para alguns tipos de aves, não que não existiam já aves, existiam sim aves, mas esses grandes répteis foram evoluindo para as aves, acontecendo todo aquele processo, né, que a gente vê que a teoria da evolução fala, mas de uma maneira sobrenatural. Então, se é de uma maneira sobrenatural, óbvio, não tem como você provar por mecanismos científicos, ok? Então, Deus, em sua sabedoria, guiou os dinossauros a desenvolver características específicas que favoreceram a sobrevivência e o novo contexto ambiental. Isso inclui mudanças em suas dietas, padrões de comportamento, ou mesmo na anatomia física das criaturas, né, diminuindo o tamanho delas, por exemplo, permitindo-lhes prosperar e dar origem a formas de vida que conhecemos hoje. Assim, na hipótese aqui apresentada, a história pós-diluviana é vista como um período de renovação e adaptação, onde as criaturas, incluindo os dinossauros, teriam se ajustado às novas condições da Terra, de acordo com o plano divino. Esse entendimento ressalta a importância da providência divina na história da criação, moldando não apenas o mundo que existe hoje, mas também as diversas formas de vida que habitam resultantes das mudanças ocorridas após o dilúvio. Então é Deus agindo também no pós-dilúvio na sua criação. Isso faz todo sentido, uma vez que ele fez uma criação, agora acontece o dilúvio, já é sobrenatural, isso já é uma ação, a Arca de Noé já é uma ação sobrenatural, porque todos os animais vão para a arca, né? Vão para a arca, isso de uma maneira sobrenatural, e ali não se matam um ao outro e obedecem a Deus. Então isso acontece de uma maneira sobrenatural. Outra coisa, isso aqui explica duas fases, né? A fase antes do dilúvio e a fase depois do dilúvio, porque você tem um continente só antes do dilúvio, acho que é chamado de Pangeia, você tem o planeta com um continente só. Após o dilúvio, acontece a separação desses continentes nos continentes que nós temos atuais. Então você tem toda uma mudança de estrutura que esses novos animais precisam se adaptar. Aí há uma ação sobrenatural divina fazendo com que esses animais se adaptem, né? Então esse processo de evolução que a ciência diz que foi durante milênios, milhões de anos, a gente diz que foi em pouco tempo, né? E isso num processo sobrenatural. Por isso que você não vai conseguir identificar uma vez que foi sobrenatural, ok? Então essa, para mim, é a melhor explicação, tá? Porque ela condiz com o que está escrito nas escrituras, mostra uma terra jovem, né? Um universo também jovem, de acordo com o que está descrito nas Sagradas Escrituras. E também favorece o poder do nosso grande e amado
Deus, né, é ele agindo na história, ele cria os animais e cuida também do processo de adaptação deles. Isso mostra o cuidado de Deus não só com o homem, obviamente, que é a prioridade, mas também com os animais, ok? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.